pessoal da torcida tricolor, estamos começando mais um Contextualizando, já perguntando pro Gabriel qual é o jogador mais abelhudo do Campeonato Brasileiro. Abelhudo? É. Não sei, você vai falar. Jeromel. Lembrando que esse vídeo é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que... OneFootball. E agora não tão animado por causa de uma piada muito ruim. O link está aqui na descrição do site. Esse Contextualizando, quase que foi cortado esse vídeo, ele vai ser sobre a final São Paulo e Corinthians. Então esse é o momento que acabou a alegria, né? Agora a gente tá na seriedade de sempre. Um jogo que o São Paulo chegou na final, jogo aberto. E o São Paulo, nós estamos aqui com o Ale Gisbrecht, do Jogos SPFC. Aliás, se você não segue o Ale no Twitter, Jogos SPFC, ele traz estatísticas muito interessantes sobre o São Paulo. E tem uma, no caso do São Paulo, ganhar nos pênaltis, empatando em 0x0 o jogo, né? Tem duas, no caso. Duas. Vai ser, isso o pessoal tem divulgado bastante, que se a gente for campeão nos pênaltis, vai ser a primeira vez desde 1989 e a segunda vez na história que a gente é campeão paulista sem ganhar nenhum clássico. Só que também tem uma outra curiosidade, que se esse empate for 0x0, a última vez que a gente empatou 4 jogos seguidos sem gols foi justamente nesse Campeonato Paulista de 89, que foi o único que a gente ganhou sem ganhar nenhum clássico. Então assim, gente, são apenas... Retrospecto positivo. É um retrospecto positivo, né? Mas assim... um bom sinal. É um bom sinal, mas assim... o Thiago Volpi também tem um bom retrospecto contra o Corinthians, mas o Corinthians tem um bom retrospecto contra o São Paulo, principalmente jogando na arena deles. É muito complicado ganhar lá, né, para o São Paulo. Isso ainda não aconteceu. A gente quebrou um tabu contra o Palmeiras, empatando o jogo. A gente conseguiu conquistar um ponto lá e eliminar o rival, que foi o mais importante. Essa final está em aberto e o São Paulo tem alguns problemas, né? Perdeu o Pablo, que a gente vai ter que comentar aqui, e o Pablo perdeu mesmo, perdeu provavelmente até depois da Copa América, é o que a gente imagina, porque ele fez uma cirurgia, e provavelmente agora está muito próximo de realmente confirmar a perda do Lisieiro, que talvez seja o jogador que mais faz falta. O Gabriel é o jogador que você estava mais apreciando nesse embalo do São Paulo. Era né? o que mais estava fazendo diferença daqueles que entraram depois de ficar tanto tempo machucado, ou suspenso, ou enfim, né? E a diferença do Lisieiro vai pesar um pouco, primeiro porque parece que o Hernanes não terá condição de jogar 90 minutos, e o Cuca testou, ou está tentando despistar, tem duas hipóteses, ou realmente testou, ou está querendo despistar, o Jusilei na vaga dele. O Cuca gosta do Jusilei. Jogou com o Jusilei na China, testou o Jusilei de zagueiro na China. Quando o São Paulo estava conversando com ele, antes dele assumir, o Jusilei foi um dos jogadores em que ele falou, não, segura um pouco, diferentemente do Diego Souza e do Nenê, que o Nenê, se viesse o Calazans, o Cuca disse que tudo bem, o Diego Souza, para vir outros jogadores e abrir margem na folha salarial, o Cuca também não fez questão nenhuma do Diego Souza. O Jusilei, o Cuca pediu para observar, ver como é que ele está, ver se tem como se recuperar. E falou inclusive da possibilidade de usá-lo como zagueiro. Ainda ele falou, usei ele como zagueiro, para deixar claro para o São Paulo que o Jusilei não é apenas na volância, porque talvez o São Paulo tenha entendido que o Jusilei às vezes é muito lento, né? Deixa o time muito lento na marcação. Eu não sei nem se é o caso, porque o Jusilei fez no ano passado ele foi bem até um determinado ponto do campeonato, e assim, depois o time inteiro caiu de produção, e quando o time inteiro cai de produção, é difícil você falar, o Jusilei não está jogando, porque quando o Jusilei não estava jogando, Diego Souza não estava jogando também, Nenê não estava jogando também, Reinaldo não estava jogando também, coincidentemente foi depois da contusão do Everton. Então o São Paulo está com um grande problema, que isso, gente, não é, todo mundo está falando, refisa, não sei o quê, não, às vezes é simplesmente azar. Perder um jogador do tamanho do Pablo e do tamanho do Lisieiro, os dois, numa final contra o maior rival, não tinha nem como. O Pablo foi... O Pablo, eu não entendo, obviamente, de medicina e afins, mas não me parece ser culpa do São Paulo, porque o cara chegou sem contusão. O cara jogou a final da Sul-Americana, fez gol na final da Sul-Americana, e veio para o São Paulo. Bem. E veio para o São Paulo. Os exames não apontaram a lesão na coxa, a lesão na panturrilha, porque a lesão não era na panturrilha. Ele tinha lá um problema nas costas que desencadeava tudo até levar na panturrilha. Isso no exame, é muito difícil detectar isso, principalmente quando o cara está jogando.
desencadeou agora, o que era uma dor, até achar o que era, descobrindo o que era nas costas, o São Paulo vai perder o jogador. Não me parece que seja necessariamente culpa do São Paulo. E no caso do Jusilei, tem todos esses fatores que você falou, mas nesse jogo específico, supondo que não seja despiste do Cuca... O Raí Monteiro tá apostando nisso, falou, pra mim é despiste. Não, porque não... O cara jogou pouquíssimo, a última vez foi contra... O Talheres, que jogou os 90 minutos, não foi bem. Não vem de bons jogos. Para complementar, muda completamente o estilo de jogo que o time vem jogando. Tudo bem, vai jogar fora de casa agora, mas contra o Palmeiras, quando você teve o Lisiero, você teve um time inteiro leve. Contra o Corinthians na ida da final, você teve um time inteiro leve. Sem o Lisiero, você botou ali Everton Felipe, Everton Cardoso, Igor Gomes, Antony, até o Carneiro, que não é pesadão, longe disso. E agora com o Jusilei você muda com força essa estrutura. Me parece uma estratégia mais ou menos parecida do que o Aguirre apostou contra o Palmeiras quando a gente perdeu o jogo de 2-0 e perdeu o Tabu no ano passado. Ele só teria o Everton para 45 minutos no máximo, o Cuca parece que só terá o Hernanes para 45, 60 minutos, enfim, não terá o Hernanes para 90, ele vai tentar segurar o primeiro tempo, segurar o Corinthians, para no segundo tempo ele ter o Hernanes nas condições mais parecidas com o restante do jogo e tentar definir o jogo no segundo tempo ou ter o Hernanes na parte final da partida, que é a parte que decide, que é a parte que você sabe que você precisa segurar a bola, trancar o jogo, cadenciar com passe ou ir para cima, agredir, precisar de um cara que defina. Me parece que ele vai optar por jogar com o Hernanes no segundo tempo. O Cuca deu uma declaração muito interessante. Ele falou o seguinte: eu posso usar o Hernanes, ele seguramente não tem condição para 90 minutos. Não era uma semana que ele ia conseguir se recuperar. É bom que quando ele entrou contra o Palmeiras, contra o Corinthians, ele foi muito bem, ele realmente fez uma diferença, mas ele falou, eu não vou ter ele, é impossível que eu tenha ele pelos 90 minutos. E aí eu tenho duas opções, ou colocá-lo no começo, para cadenciar o jogo, para procurar o espaço e tal, e tentar ir para cima, ou eu coloco ele na etapa final, que eu tenho ele nos pênaltis. Numa eventual empate, o jogo iria para os pênaltis, e o Hernanes tem a liderança, tem essa coisa toda e tal. E aí o Cuca falou, se ganhar o campeonato, o que eu fizer está certo. Sim. E se eu perder o campeonato, o que eu fizer está errado. Porque é isso. Ninguém avalia o trabalho, as pessoas simplesmente avaliam o resultado. Então o Cuca tem essa dúvida na cabeça e não há erro nem em colocar o Hernanes no começo, você tem justificativas. É estratégia de jogo. É estratégia de jogo. Você tem justificativas para isso. E às vezes, gente, você vai colocar o cara e às vezes o cara não rende. O técnico não tem controle sobre tudo. Né? Não tem controle. O que você acha, Lê? Você apostaria no segundo tempo? Diante da situação atual, eu acho que talvez seja mesmo a melhor solução. O que o Cuca falou está certo, ele vai ser julgado pelo resultado do jogo. Teve até aquele texto do Losetti ontem falando sobre, não exatamente sobre isso, mas é o cenário que a gente está vivendo no Brasil e em especial, em particular, a torcida do São Paulo. Que a gente viu isso acontecer com o Jardine, com o Aguirre, com o Dorival, com o Rogério. Você pode voltar... Osório, Bausa, Muricy, Autuori. A gente não julga o trabalho do técnico nunca. A gente julga o que aconteceu, o resultado final. E mesmo os resultados bons, eles têm data de validade. O Muricy foi demitido tricampeão brasileiro 6 meses depois. É verdade, uma conquista inédita do clube. Menos até, esse lugar foi menos 6 meses. Não, foi de dezembro para junho. Foi junho aquele jogo do Cruzeiro? Nossa, você tá com jogos SPFC aqui, cara. Não, é porque... Agora, se tiver alguma coisa errada, vai todo mundo cair matando. O São Paulo tem o modo de falar dos 6 meses, né? Por exemplo, Bausa veio e ficou 6 meses. Ele não foi demitido, mas 6 meses. Ele ficou ali um pouquinho mais de 6 meses. Ele ficou 8. Ficou um pouquinho mais. O Dorival ficou um pouquinho mais, então. Só que aí você sempre fala, você vai tirar a média, dá 6 meses. Não, e gente, vamos dizer, é uma vergonha isso, tá? O que a gente tá falando aqui é uma vergonha. A gente tá falando de times que, assim... acho que nesse texto do Losetti aparece o técnico do Liverpool. É isso, né? O Jürgen Klopp. Que não ganha título há 4 anos. É isso? Parece que é Europa não me pergunte. Cara, o último título dele, se não me engano, foi uma Copa contra o Bayern, porque o título alemão dele já faz mais 4 anos, certamente. E assim, e o trabalho do cara é respeitado. E esse texto do Losetti fala sobre isso. Eu já apontei para Vives para ela colocar na descrição, que é um texto muito interessante, porque assim, a gente admira o futebol europeu, mas a gente não quer copiar o que é importante, que é o trabalho, que é dar tempo, que é uma coisa que a gente fala aqui muito. Então assim,
E é o que a gente já está falando do Cuca. Acontece uma coisa ruim, porque o Cuca sempre quis, né? Enfim, isso está na natureza dessas pessoas de querer concorrer e querer brigar e querer disputar. O Cuca, ele entrou na reta final do Campeonato Paulista. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Se der muito certo, o Cuca vai com muita força para o restante do trabalho. Se der muito errado, isso já entra na conta do Cuca, como aqueles 5 jogos entraram na conta do Jardim. Se o São Paulo perde para o Corinthians 1-0, gol no primeiro tempo, e o Jusilei começou jogando, o Jusilei pode não ter nada a ver com isso. Pode ser um gol de bola aérea, nada a ver. Se perde por 1-0 com o Jusilei em campo, já vai começar por conta do gol, porque começou com o Jusilei, porque não deixou o Mancini terminar. É aquela história de sempre do campeonato. Nessa questão do Klopp, do texto do Losetti e tudo mais, teve uma matéria do João Castelo Branco quando o Chelsea estava numa crise recente agora, nessa temporada. E foram perguntar, porque o Maurício Sarri, que é o técnico do Chelsea, estava sendo muito contestado. E foram perguntar para o torcedor, aleatório, na porta do estádio, o que ele estava achando. Ele falou, não, mas ainda é começo de trabalho, ele só está aqui há 6 meses, é difícil, tem que dar tempo pro cara. Se fosse aqui, você vai na porta do estádio, o Chelsea, se não me engano, tinha acabado de tomar 4-0, acho que do Bournemouth. Se o São Paulo toma 4-0 um time inexpressivo, pega a cara do Campeonato Brasileiro, do Goiás. Pode tomar 4-0 do Goiás. Com todo respeito ao Goiás. Não, sem se dar aqui, né? Sem dar uma de sidão aqui. Mas se o São Paulo toma 4-0 do Goiás e você vai no jogo seguinte no Morumbi, o que você está achando do trabalho técnico? Depois de 6 meses, não vai ter. Mesmo que venha de 10 vitórias seguidas. Não vai estar, na média, não vai estar um bom negócio. E a gente teve uma coletiva, uma zona mista qualquer, não lembro quando foi, isso foi no ano passado, que você foi entrevistar o Petros. Aí você falou, hoje a gente jogou sem centroavante, né? E no jogo passado foram 3, vocês adaptam isso? A torcida pareceu que não gostou muito. A resposta do Petros foi, o torcedor vai reclamar com 0 atacantes, com 3 atacantes, com 5 atacantes, com 200 atacantes, a gente tem que fazer o nosso trabalho bem feito, dia a dia, não sei o quê. Então, a questão do São Paulo... Quantos jogos a gente teve relativamente recentemente em que o São Paulo jogou muito bem e perdeu o jogo? Recente? Esse assim, ano não, esse ano nos últimos tivemos, 2, né? 3 anos. Tivemos. Com o Dorival, principalmente, nós tivemos vários. O jogo que o Dorival foi Santos. quase demitido, ele foi moralmente demitido e veio a cair Ele ficou 2, 3 jogos depois, exato. Esse jogo contra o Santos, o São Paulo jogou muito melhor que o Santos, mas muito melhor. E o Santos fez um gol e um chute de fora da área, um chute completamente aleatório do Gabriel. Caiu tudo nas costas do treinador. Tudo. O São Paulo jogou muito bem, o Vanderlei foi o melhor jogador em campo, o Cueva perdeu o gol na pequena área e o São Paulo perdeu aquele jogo. E ninguém quis saber. Não, tá jogando mal, a porcaria, o segundo tempo não foi bom, e já era. E ali o Dorival foi demitido, mas só viria a cair pouco depois. E teve um São Paulo e Palmeiras com o Rogério, que o São Paulo também foi bem no primeiro tempo. Você lembra disso? E tomou um gol no final do primeiro tempo, que mudou o jogo todo. Aquele que o Denis estava olhando pra foi. Sim. E foi 3-0 o jogo. Então aí o que acontece? Quando a gente chega no o São Paulo não foi bem, mas o jogo tava ruim. O jogo merecia o 0-0 que tinha até o goleiro. E aí quando você vai fazer uma análise e fala, olha, o jogo estava igual. Aí no comentário, como estava igual? Foi 3-0. Porque as pessoas não analisam o que foi o jogo. Então é um desafio muito grande. O jogo com o Palmeiras na casa deles no primeiro turno do Brasileiro, que o São Paulo fez 1-0 no primeiro tempo, fechou, foi pro intervalo com 1-0. Teve a chance de fazer o segundo, a bola do Marcos Guilherme bateu no travessão, na linha e não entrou. Esse jogo que o São Paulo... E aí depois, no segundo tempo menos característico, teve falha do Sidão também. Não, então é característico. Peraí, nós estamos falando de coisas não características. Mas foram 3 gols e não foram os 3 de falha do Sidão. Na verdade, então não foi característico. Ele está falando do jogo do ano passado. Eu já estou falando do jogo de 2017. Os dois jogos na Arena de 2018. Os dois últimos jogos na Arena do Rival, o São Paulo teve esse primeiro tempo muito bom e não ganhou o jogo de qualquer jeito. E sabe uma pessoa que era muito boa para educar o torcedor? O Tele. Eu lembro de um jogo que o São Paulo tomou 4 gols. O São Paulo veio numa campanha boa, mas ele estava ganhando jogos sem jogar bem. E o Tele saía bravo de campo, porque falou, não jogou bem. E teve um jogo que o São Paulo tomou uma saraivada e ele falou, olha, eu não vou reclamar com meus jogadores, porque eles fizeram tudo o que eu pedi e hoje foi uma coisa fortuita. Assim, a gente massacrou, não fez o gol, os caras vieram e fizeram um gol. É difícil para o torcedor entender isso. Mas havia quem questionasse, quem falasse fora também. Sim. Só que você não tinha tanta voz como você tem hoje. Você pode ir no Twitter, no Facebook, no Instagram e ficar vociferando isso. Aliás, foi o Mauro, não sei se foi o Mauro, foi o PVC. O PVC discute isso.
Redes sociais, gente, não representam a maioria da torcida. Nem a galera aqui do YouTube, nem no Twitter, nem no Facebook, nem no Instagram. E nem nós. Nem nós. A gente não tem essa relevância toda que todo mundo imagina que a gente tem. O que a gente tenta é dar uma voz para essa galera que está aqui, mas a torcida é muito maior do que isso. A representatividade é muito pequena, só que os meios de comunicação dão muita força. Então vai lá, o Globo.com, coloca o Globoesporte.com, coloca uma como é que chama? Você coloca de opções, esqueci o nome disso. Embed? Não, é enquete. Nossa. Embed foi bom. Não, mas eu esqueci a palavra matérias enquete. com os tweets embedados. Isso. Não são enquetes. Sim. Então, você coloca o enquete lá. Aquela enquete vira uma verdade. Olha, torcida do São Paulo, X. Exato. Contextualizando, por que nós estamos falando tudo isso? O São Paulo não chega numa final desde 2013, numa final estadual desde 2003, e vai enfrentar o maior rival numa sede de títulos. E numa final com semifinal e que teve 180 minutos desde 2006. Então, assim. É muita coisa, porque o 2005 foi campeão, não tinha, tá, gente? Final. Porque em 2013 só teve a final da Recopa, que é só a final, e em 2012 não teve o segundo tempo. Então, assim. As coincidências. Se o São Paulo me perde o jogo por qualquer motivo, e isso é muito importante a gente ressaltar, que seja com falha de treinador, de goleiro, de zagueiro, de atacante, não sei. Que acontece. Perca o jogo, porque se ganhar tá tudo bem. Aí não precisa que a gente fique aqui falando os benefícios de se ganhar. Aí o Cuca pode errar o jogo inteiro. Ganhou, acabou. Beleza, não precisa ficar falando dos benefícios de ganhar, são óbvios. Mas se perder, não dá pra virar e falar, não, o Cuca não sei o que, o goleiro não sei o que, o zagueiro. Pessoal, o São Paulo perde 1x0, gol contra do Arboleda. Não presta mais o Arboleda? Nossa, não faz sentido. Então, assim, é um jogo muito, muito perigoso nesse sentido. Ou por qualquer motivo, ninguém está imune de fazer um jogo ruim. O São Paulo perde 2x0 naquele jogo, o São Paulo não consegue chutar uma bola no gol, não joga bem, erra tudo, o Antony não vai bem, já não presta. Erra uma saída de bola, já vira um goleiro ruim, o Thiago Volpe está jogando bem. Carneiro chuta uma bola pra fora, bem, ele já virou alguém ruim. O Carneiro ele não tem desculpa. E mesmo se ele fizer o gol, ele também não vai ser exaltado por causa disso. Mas o Antony de repente não joga bem, o Arboleda não joga bem, o Bruno alguém não joga bem dos que estão no momento melhor. Já não presta, é pipoqueiro, não sei o quê. E esse trabalho é justamente a gente tenta evitar isso. Gente. E menos de 6 dias depois, já no sábado, já tem estreia no Campeonato Brasileiro. Esse é um dos motivos da gente tentar usar sempre de coerência, bom senso, da gente não construir esses mártires ou esses jogadores para se tacar pedra, essa coisa toda, que depois o cara vai jogar em outro clube, o ambiente é melhor, a torcida consegue saber o cara melhor e o cara consegue render. Ninguém está falando, fiscal de torcida, não é isso. A questão é muito importante que se analise as coisas friamente. Desabafar, xingar no momento de nervosismo. Cara, eu xinguei o Volpe quando ele perdeu o pênalti, dando porradas na parede e depois... Mas isso que a gente está falando não é só pro torcedor, não. O torcedor tem que ter essa noção. Vale para dirigente também. O cara vai mal, manda embora. Especialmente eles tomam as decisões. Exato. Não dá para o Cuca mal já começa a ficar olhando meio torto para ele. Será que acertou em trazer? Vai ter que dar trabalho pro cara. Trouxe jogadores pro cara. Então, assim, deixa o cara trabalhar um pouco. E o São Paulo precisa aprender a deixar a comissão técnica mais tempo à frente do clube. Não pode ser qualquer errinho. Não dá pra ficar desconstruindo, né? Por exemplo, agora o Cuca ganhou, eu não sei quem, alguém que falou, pelo menos agora tem técnico. Tinha técnico, gente. Dorival é técnico, a Guiga é técnico, o Muricy é técnico, porque ele se aposentou dessa posição. Autuori era técnico. Nós mandamos Bausa, é um excelente técnico, tanto que ganhou 2 Libertadores com times muito pequenos. Foi muito contestado no começo do Campeonato Paulista, quando não foi bem nos resultados, perdeu para São Bernardo, empatou lá com aquele time peruano horroroso lá, o César Valerro, e ganhou no Pacaembu, suando, perdeu para o Strongest, não fez bons jogos na primeira fase, na fase de grupos da Libertadores. Ele foi extremamente contestado, só que o cara chegou lá no fim de dezembro, em janeiro ali, fim de janeiro, começo de fevereiro já tinha jogo, não rendeu logo de cara, era uma mudança muito brusca de Milton Cruz para Bausa, e ele já estava sendo uma mudança de Muricy, Milton Cruz, Osório, Doriva e Milton Cruz para Bausa. E mesmo o Osório, esqueça esse negócio de lastro de técnico. O que importa é o trabalho que o cara faz aqui. Isso é uma coisa que a gente sempre fala. Antes que eu me esqueça, porque o tempo está acabando, neste domingo nós vamos fazer, porque 21, né? O tempo está acabando do vídeo.
deve ser, mas foi trágico isso. Foi. Tá acabando. Gente, nessa sexta-feira, né, nesse domingo, eu e a Vives estaremos na transmissão da Jovem Pan até as 3 da tarde. No último fim de semana foi o Barolo e o Corinthians Mil Grau. Esse fim de semana vai ser a gente com alguém também do Corinthians. A gente deve ficar lá até as 3 horas, depois a gente vem pra cá porque esse jogo não dá pra... É um jogo muito complicado pra estar numa transmissão de rádio. Vai estar todo mundo com os nervos à flor da pele. Mas é isso, gente. Vamos torcer muito, porque infelizmente, nós temos pessoas irresponsáveis que comandam o futebol, que não permitem ao torcedor o prazer de ir ao estádio. Então a gente vai ter que se reunir. Parabéns para esses incompetentes que não estão resolvendo o problema da violência no futebol. Pelo contrário, segregação nunca é solução, né? Os caras estão fazendo segregar, né? Você não pode ir no estádio, você não pode torcer, você acaba com a beleza do futebol. Nós vamos estar torcendo em casa. O São Paulo tem uma chance de ser campeão, o jogo está aberto, o favoritismo ainda é do rival. Corinthians tem mais chances, tem mais coisa, mas se o São Paulo ganhar, não vai ter um único torcedor de São Paulo, mas os dirigentes estarão lá. Como não então, teve na Arena do Palmeiras para comemorar a classificação para a final. Entendeu? Então assim, e dirigentes, vocês vão para o estádio, briguem para que o torcedor possa acompanhar vocês. Quem sabe daí os torcedores começam a apoiar mais e não fiquem com fora leco para cá, fora leco para lá, porque eles têm toda a razão quando a diretoria não toma uma postura de brigar contra essa coisa infame, nas palavras do Galvão Bueno, que é o futebol único. É isso? É futebol único, não, a torcida. A torcida única, futebol único é ótimo. Tá bom? Então, um abração para todo mundo e Vamos São Paulo!